Olá, uma boa tarde para você. Hoje é dia 18 de janeiro e o Direto da Redação traz tudo que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. Uma briga entre irmãos terminou em morte em Muriaé, na Zona da Mata. Um jovem de 18 anos morreu depois de levar uma facada do irmão de 13 anos. E o motivo do crime, segundo a polícia, é banal. Os dois teriam discutido por causa de um picolé. Abenoir Rodrigues de Oliveira Júnior, de 18 anos, deu entrada no Hospital São Paulo, em Muriaé, com um ferimento na barriga, provocado por uma facada. Nem os funcionários do hospital, nem a família do jovem comunicaram à polícia o que tinha acontecido. Os policiais militares foram perguntados sobre o caso e procuraram os parentes de Abenoir. O pai contou que o filho discutiu com o irmão de 13 anos porque o adolescente queria comer um picolé que o rapaz estava guardando na geladeira para dar à namorada dele. Os dois brigaram, o pai separou e achou que a situação estava controlada. Pouco depois, o desentendimento recomeçou e o adolescente usou uma faca para ferir o irmão na barriga. Durante o tumulto, o pai teve um corte na perna. Ele levou o filho machucado para o hospital, mas Abenoir morreu. O homem de 49 anos admitiu aos policiais militares que tirou o adolescente de casa para que ele não fosse apreendido, mas se comprometeu em ir com o filho e um advogado à Polícia Civil para prestar depoimento. O interessante é que a polícia, tanto a militar quanto a civil, não havia tomado conhecimento do fato. Nós só fomos informados já quando a vítima tinha evoluído a óbito. Então, mantivemos contato, com aquele que seria o suposto autor desse golpe, e qual não foi a nossa surpresa, tomamos conhecimento que por uma discussão familiar entre dois irmãos, o autor, o adolescente infrator de 13 anos, e a vítima de 18, a motivação era absolutamente banal. Eles discutiram anteriormente por um sacolé, esses picolés caseiros, e por conta disso a discussão assumiu uma proporção maior ao ponto de entrar em vias de fato. Esse adolescente acabou golpeando o irmão de 18 anos com um golpe de faca na altura da região abdominal e, lamentavelmente, ele não resistiu ao ferimento, vindo a óbito no dia seguinte. O procedimento foi instaurado, o menor já se apresentou, confesso, e por enquanto temos tratado o caso como sendo de um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte. O corpo de Abenoir foi enterrado em Muriaé. Que absurdo, né? E em Manga, no norte de Minas, um rapaz de 19 anos foi preso suspeito de matar o próprio pai. Segundo a polícia militar, vizinhos da vítima chamaram por socorro depois que ouviram gritos vindo da casa do homem de 54 anos. O crime foi na casa onde pai e filho moravam no bairro Alvoredo. O homem de 54 anos foi encontrado com vários ferimentos na cabeça. A suspeita é que Valmir de Souza Pereira tenha sido morto pelo filho, de 19 anos. Testemunhas acionaram a polícia afirmando que ouviram gritos dentro da casa da vítima e quando chegaram ao local já encontraram Valmir ensanguentado no chão. O SAMU foi até a casa e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado para a Santa Casa de Montes Claros. Valmir chegou à unidade médica no início da tarde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 9 da noite. De acordo com a equipe médica, a suspeita é que ele tenha morrido em consequência de um traumatismo craniano. Durante a ocorrência, os policiais fizeram buscas na região e localizaram o filho suspeito de agredir o pai. Valdinei Ramos Pereira alegou aos policiais que estava tentando se defender, pois o pai dele estaria embriagado e teria arremessado uma picareta contra ele. Valdinei também confessou que durante a briga deu vários chutes na cabeça do pai. Valdinei foi preso, já que a polícia desconfiou do depoimento dele e o jovem não apresentava sinais de agressão. A polícia informou ainda que durante a prisão foram encontradas 13 pedras de crack com Valdinei. Ele foi levado para a delegacia de Januária junto à droga apreendida. Uma ossada humana foi encontrada em Juiz de Fora. Os ossos estavam numa cova rasa às margens do rio Paraibuna. A suspeita é que os restos mortais sejam de uma mulher. A causa da morte ainda não foi descoberta.
O movimento de policiais militares e bombeiros chamou a atenção de quem passava pela margem do Rio Paraibuna, no bairro Santa Terezinha. A informação era de que uma ossada humana tinha sido encontrada, enterrada na beira do rio. As equipes foram chamadas por volta de 8 horas da manhã. Uma moradora de rua contou que viveu por uns tempos debaixo dessa ponte na Avenida Rui Barbosa. Ela voltou ao local para buscar alguns pertences que tinha deixado para trás. Disse ainda que sentiu um cheiro muito forte. Quando olhou próximo àquele armário branco, viu um pedaço de um osso. Ela chamou os policiais militares. Eles vieram ao local, suspeitaram que se tratasse de uma ossada humana e chamaram os bombeiros. Na primeira escavação, foram encontradas outras partes que confirmaram ser mesmo ossos humanos. A guarnição da Polícia Militar fazia a operação Visibilidade próxima aqui. No momento que ela foi instada a comparecer por uma moradora de rua, relatando que teriam possivelmente uma ossada debaixo da ponte. Chegamos no local, constatamos um pequeno fragmento de osso. De imediato acionamos o Corpo de Bombeiros, fazer escavações. A perícia foi chamada. Pela proximidade com o rio, a terra misturada estava úmida e facilitou o trabalho de retirada dos ossos, feito pelos bombeiros. O corpo estava bastante superficial, também o terreno mais úmido, né, devido às chuvas. Então foi, de certa forma, facilitado por esses fatores. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Além dos ossos, também foram encontrados fios de cabelo na cova. Segundo a polícia, as pernas estavam amarradas ao pescoço por uma corda. Iniciaram, já acharam um crânio, acionada a perícia, realmente constatado ali restos mortais, ossadas, né, de uma pessoa que aparenta ser do sexo feminino. Os ossos foram recolhidos e colocados num saco plástico. O material foi encaminhado ao IML de Juiz de Fora. Nenhum documento foi encontrado junto à ossada. Estão fazendo levantamentos no banco de dados da Polícia Militar para ver algum registro de pessoas desaparecidas aí nesses últimos 6 meses. Quem tiver informações, como pode ajudar a polícia? Com certeza, ligando aí o 190 ou acionando um militar ou uma guarnição da Polícia Militar na rua aí. 2 agências bancárias foram alvo de criminosos em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha estava armada e fez 2 pessoas reféns. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. O relógio marca 1h40 da madrugada. Uma caminhonete branca para no meio da rua. Em seguida, dá marcha ré para estacionar. 4 pessoas descem da carroceria. O motorista e um passageiro também saem do veículo. 2 seguem em direção à agência da Caixa Econômica Federal e os outros caminham para o Banco do Brasil. Repare que 2 homens aparecem sem camisa. De acordo com a polícia, eles são moradores da cidade e foram feitos reféns. Nas imagens ainda é possível ver que os suspeitos estão armados. Nessa outra gravação, dá para ouvir o momento em que os criminosos atiram para o alto. Na imagem também dá para ver que alguns suspeitos correm e mais tiros são disparados. Além das armas, os criminosos também estavam com uma barra de ferro. Ela foi abandonada no portão da casa da dona Marli, que mora ao lado da Caixa Econômica Federal. A aposentada de 80 anos conta que estava acordada na hora em que os bancos foram atacados. Eu estava acordada assistindo filme e escutei o barulho, pensei, alguma coisa aconteceu na rua porque o estrondo foi tremendo. Antes dos atentados, a ação dos criminosos durou cerca de 10 minutos. Depois, muita fumaça toma conta do local. Tiro e explosão. Todos 2 fortes. A explosão foi enorme. Foi noite, assim, assustadora. A gente, assim, quem vem sabe o que quer fazer, né? Então é bom você ficar quieta em casa, não sair. Norival também mora perto das agências e conta que ouviu o barulho. Foi muito rápido, uns 15 minutos só eles foram embora. De acordo com a Polícia Militar, a ação dos criminosos foi simultânea. Enquanto alguns dos suspeitos agiam no Banco do Brasil, outros vieram aqui para a Caixa Econômica Federal. As agências são bem próximas. Cerca de 100 metros de distância separam uma da outra. Nessa, os suspeitos conseguiram explodir 2 caixas eletrônicos. A fachada ficou destruída. Uma equipe do BOP foi chamada e chegou na região de helicóptero. No começo da manhã, os policiais estiveram aqui
no local para avaliar se havia algum vestígio de artefato explosivo, mas nada foi encontrado. A princípio, fazendo uma vistoria preliminar, detectamos que 3 terminais foram danificados. Demais informações de valores, quantia, ainda não nos foi repassado pela gerência do banco. No Banco do Brasil, suspeitos não conseguiram explodir os caixas eletrônicos. Apenas uma porta de vidro foi quebrada. Tentaram invadir a agência do Banco do Brasil, por alguns motivos que a gente ainda desconhece. Eles desistiram dessa empreitada no Banco do Brasil e deslocaram para a Caixa Econômica Federal. As vítimas que foram feitas reféns são aqui da cidade. Nós conversamos com uma delas. Abalado, o homem preferiu não gravar entrevista. Ele contou que foi rendido pelos criminosos quando acompanhava um amigo até a casa dele. Os dois foram rendidos pelos suspeitos, que estavam armados. Antes de serem colocados na carroceria do carro, eles foram obrigados a ficar sem camisa. Durante a ação, um dos reféns foi obrigado a permanecer sentado aqui nessa esquina. Ele disse ainda que os criminosos fizeram vários disparos para o alto. A vítima também contou que os suspeitos estavam com 2 mochilas. Após o crime, os dois foram deixados na saída da cidade, numa estrada sentido ao município de Cordislândia. Os suspeitos ainda não foram identificados. Estamos em contato com as vítimas desse ato criminoso para verificar alguns detalhes. A princípio, segundo elas, todos estariam de capuz e com armas de fogo. De acordo com a polícia, a caminhonete usada no assalto foi roubada um dia antes em Campanha, também no sul de Minas. A vítima é rendida quando chegava em casa. Um circuito registrou o momento em que o veículo é roubado da garagem. Em seguida, o motorista faz uma manobra em alta velocidade. O assaltante teria fugido pela BR-267, sentido a rodovia Fernão Dias. Acabamos de chegar de Varginha, guardei a caminhonete. Assim que estava descendo a porta, um de cada lado, armado, rendeu e foi muito rápido, muito rápido. Não deu tempo de fazer nada. Já estava programado isso aqui, isso não é uma ação repentina, a associação criminosa programa e sim, o carro que foi utilizado na empreitada foi roubado em outra cidade e também há um envolvimento talvez desses prejuízos em roubos de outros veículos. 90% de chance de não ser da região, até porque isso facilitaria muito a identificação deles, mas provavelmente a gente consiga identificar algum envolvido aqui da região, mas a grande maioria deles não é daqui, porque foram muitos elementos, 6 no mínimo. No circuito de monitoramento, apenas a caminhonete branca aparece nas imagens. Mas a polícia suspeita do envolvimento de uma picape, que pode ter dado cobertura aos criminosos. Nada impede que outros veículos estariam dando cobertura para esse pessoal aqui que estava no veículo da Hilux. Estão sendo analisadas algumas imagens, algumas câmeras aqui do município para verificar a rota de fuga desses infratores. No mês de dezembro tivemos um roubo aqui de um veículo estrada. Possivelmente esse veículo poderia estar dando algum tipo de cobertura aqui para essa ação criminosa, mas ainda não temos essa confirmação se esse veículo foi utilizado aqui nesse crime. Uma força-tarefa foi montada para identificar e localizar os criminosos. Foi acionado os militares de Fogo, os militares das frações vizinhas, Pouso Alegre, Varginha, Três Corações, e iniciamos o cerco aqui em toda a região. A perícia a ser efetuada quando ocorre esse tipo de ação em agências da Caixa Econômica Federal é sim da perícia da Polícia Federal, enquanto que a agência do Banco do Brasil é a responsabilidade da Polícia Civil. Mas eu acho que o importante agora é tentar esclarecer e angariar a maior quantidade possível de elementos que possam identificar esses suspeitos, independentemente de quem for realizar essa perícia. Depois do crime, a rotina dos moradores e comerciantes foi alterada. É muito difícil para a gente saber que pessoas precisam aqui do atendimento da Caixa, vem receber e agora vai interromper o seu trabalho, interromper sua vida por causa de ação de meia dúzia de bandido que rouba e continua solto. É difícil. O Departamento de Inteligência da Polícia Militar estava monitorando o grupo e perseguiu a caminhonete que estava indo no sentido Belo Horizonte, na rodovia Fernão Dias. Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos pararam o carro e fugiram para um matagal. Os policiais fizeram buscas e conseguiram prender 2 homens que não tiveram a identidade divulgada. Um terceiro criminoso conseguiu fugir e até o momento
momento não foi preso. A caminhonete que havia sido roubada na cidade de Campanha foi apreendida e vai ser devolvida aos donos. O dinheiro levado ainda não foi recuperado. Em nota, o Banco do Brasil informou que está colaborando com as investigações para a solução do caso. Como alternativa, os clientes podem utilizar a rede compartilhada de atendimento através de correspondentes e casas lotéricas presentes na cidade. Até o fechamento dessa edição, a Caixa Econômica Federal não havia se pronunciado sobre o caso. A Receita Estadual, o Ministério Público Estadual e a Polícia Militar fizeram uma força-tarefa para combater a sonegação fiscal em Montes Claros. Os alvos da Operação Mandarim são empresários chineses que atuam no município. A suspeita é que nos últimos 3 anos eles tenham comercializado cerca de 56 milhões de reais em mercadorias sem nota fiscal. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 lojas. A operação, batizada de Mandarim, investiga 3 empresários chineses que atuam no município. As investigações tiveram início no meio do ano passado. Segundo a Receita Estadual, em 3 anos, os investigados comercializaram cerca de 56 milhões de reais em mercadorias sem nota fiscal, o que representa 10 milhões de reais em sonegação aos cofres públicos. A Receita Estadual já tinha um mapeamento das atividades dessas pessoas aqui em Montes Claros e Norte de Minas. E aconteceu que no final do ano passado a Polícia Militar recebeu do Comando Geral uma missão de uma Operação Minas Segura e coincidiu, como já tínhamos um planejamento nesse sentido, optamos por fazer a operação agora, juntando as duas informações. A casa dos investigados e 4 galpões usados como depósitos de mercadorias também são alvos da operação. Isso é uma concorrência desleal com as empresas que cumprem as suas obrigações, que emitem as notas e que pagam seus impostos. Apesar de não ter ligação aparente entre eles lidam com o mesmo ramo. Mesmas mercadorias, mesmo modus operandi, mesma situação de distribuir e de cuidar do varejo. Eles começaram, pelas nossas investigações, como distribuidores. Então, eles distribuíam para pequenas lojas. Recentemente, essas pessoas, esses investigados, começaram a entrar no comércio varejista. Então, eles distribuem para as próprias lojas, que são pequenas lojas em Montes Claros e na região, por meio de veículos próprios, alugados, por meio de veículos alternativos. Todas as mercadorias encontradas foram catalogadas. As informações serão analisadas e comparadas com os documentos declarados pelos investigados. Na casa de um empresário foi apreendido R$500 milhão em espécie. A origem do dinheiro está sendo investigada. Esse será depositado numa conta judicial com a participação e acompanhamento do investigado. Ele vai acompanhar desde a lacração do dinheiro até o depósito no banco e ele ficará numa conta judicial até a conclusão das investigações. O delegado da Receita Estadual disse ainda que, caso seja comprovada a sonegação, os investigados têm até 30 dias para quitar os impostos referentes aos produtos comercializados sem nota fiscal. Além disso, tem que responder pelos estoques que foram localizados nos depósitos. Se não pagarem os créditos tributários, eles podem pode ter um processo de crime contra a ordem tributária. Eles podem ser penalizados também pelo crime contra a ordem tributária. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 125 quilos de maconha e prendeu uma mulher em Juiz de Fora. A droga estava no porta-malas de um carro que foi abordado após ser visto em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas na BR-040. O motorista abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé. A mulher era passageira do carro e foi detida quando tentava fugir. A maconha estava no porta-malas do carro. Ao todo, foram apreendidos 125 quilos da droga. O veículo chamou a atenção de policiais rodoviários federais ao deixar a BR-267 e entrar em alta velocidade na BR-040, aqui na zona norte de Juiz de Fora. O motorista dirigia de forma agressiva e fazia manobras arriscadas. Os policiais deram ordem de parada, mas assim que recebeu o sinal para parar, o condutor acelerou. A equipe de serviço desconfiou daquele veículo no momento que ele acessava a BR-040 vindo do sul de Minas. Foi dada a ordem de parada e a primeira reação daquele condutor foi acelerar mais ainda, dirigir de forma agressiva, tentando exatamente fugir daquela fiscalização.
Quando se aproximava do bairro Barbosa Lage, o motorista não conseguiu dar sequência na fuga. O trânsito estava todo parado bem aqui. Ele não teve escolha. Jogou o carro na calçada, abandonou o veículo e fugiu a pé por aquela passarela sobre a linha férrea que leva ao bairro Jockey Club 3. A mulher que estava com ele dentro do carro fugiu correndo pela calçada. Ela tentou se esconder num posto de combustíveis, mas foi presa. Ao dar buscas no carro, os policiais encontraram no porta-malas 180 tabletes de maconha. A droga e o carro foram apreendidos. O veículo estava com a documentação irregular. Era um veículo roubado do Rio de Janeiro e ele ostentava placas de um veículo bom, ou seja, foi clonado, um veículo. E no interior desse veículo estavam os 180 tabletes de uma substância análoga à maconha. Polícia Militar também foi chamada para ajudar nas buscas pelo motorista do carro que fugiu. O helicóptero policial sobrevoou a zona norte da cidade, mas ele não foi localizado. A passageira foi encaminhada à Polícia Civil. Ela também não quis prestar maiores informações de toda aquela situação. Naturalmente que diante de tudo que aconteceu, ela foi encaminhada, presa para a Polícia Judiciária. E agora olha só esse caso. Um assaltante trapalhão virou motivo de piada em São João Batista do Glória, no sudoeste de Minas. Imagens da câmera de segurança de um supermercado flagraram a tentativa frustrada do homem e viralizaram nas redes sociais. Segundo informações da Polícia Militar, depois de sair do supermercado, o homem foi até uma mercearia e aí sim conseguiu concluir o que tinha tentado no supermercado. Esse caso inusitado aconteceu em São João Batista do Glória. Imagens do circuito interno de um supermercado mostram um homem que anuncia o assalto, mas depois ele desiste e vai embora. O motoqueiro de capacete e moletom preto entra no supermercado e dá a entender que vai tirar uma arma do bolso. Os funcionários e clientes olham, percebem a presença do indivíduo, mas não dão muita ideia e ignoram. Depois de ver que não chamou a atenção, o homem vai embora e desiste do assalto. O mais engraçado é que um dos clientes, ao perceber o possível assalto, até toma um gole de cerveja, parecendo mesmo não se importar com o que estava para acontecer. Nas redes sociais, as imagens viralizaram e viraram motivo de piada entre os moradores da cidade. De acordo com a Polícia Militar, depois que o suspeito saiu deste supermercado, ele teria seguido para outro comércio da cidade e exigiu dinheiro do caixa. Além das notas e moedas que estavam no caixa, o homem ainda conseguiu roubar o celular de uma das funcionárias. A vítima contou para a polícia que o homem teria tido a ajuda de um comparsa que aguardava em uma moto estacionada em frente ao supermercado. O suspeito não foi identificado e a polícia segue em rastreamento. O resultado do primeiro LIRA, que é o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti de 2020, coloca Montes Claros em situação de risco de surto. O estudo apontou que 80% dos focos do mosquito estão nas casas. O primeiro levantamento rápido de índices para Aedes aegypti de 2020 mostra que Montes Claros está em estado de alerta. A pesquisa apontou índice de 10,3 no risco de infestação. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Este número é o maior já registrado em Montes Claros. O levantamento apontou ainda que 80% dos focos estão nas casas. E para reduzir esse número é necessária a ajuda dos moradores, principalmente porque metade dos focos estão em recipientes no chão. Primeiro momento, a gente faz essa identificação, olha qual é o grau de responsabilidade para essa infestação. O Ministério ele preconiza que abaixo de 1% é satisfatório, de 1% a 3,9% é médio risco de infestação, acima de 4% alto índice de infestação. É o que a gente vive hoje, uma infestação muito grande do vetor, mas não temos presença viral. Nessa borracharia que fica no bairro Alterosa, foram encontrados alguns focos do mosquito. Nesse bairro, o índice de infestação é de 24%, levando em consideração os imóveis visitados. O José da Luz, dono da borracharia, sabe bem como são os sintomas da dengue. Febre, dor de cabeça, caroço no corpo, né? Na parte da barriga e nos braços. Tinha muitas dores? Dor e febre, falta de vontade de alimentar, 7 dias. Ele confessa que nesses últimos dias acabou deixando de monitorar os recipientes para evitar a proliferação do mosquito. Sempre olho, mas que não dá conta, né? Que às vezes chove hoje, amanhã faz, você vai e não olha, né? Quando está chovendo constante, os pneus sempre, quando está na chuva, molha, enche, né?
Quando para a chuva uns 3 dias, a gente vai tirar e já tem uns mosquitinhos dentro. Em outros bairros de Montes Claros, a situação ainda é mais preocupante. No bairro Maria Cândida, foram encontrados focos do mosquito em 38% dos imóveis. E no bairro Vila Regina, o índice é de 33,33%. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses alerta que o risco de infestação do mosquito se estende também a outras cidades do norte de Minas. A cidade está em estado de alerta e sabendo que nós somos o segundo entrocamento de malha viária do país, todas as nossas cidades vizinhas também fiquem alerta, porque é uma doença que ela depende muito da logística. E quando eu tenho uma infestação muito grande, se o vírus circular na nossa cidade, nas cidades vizinhas, isso é um alerta para todo o estado. Ele explica que alguns cuidados devem ser tomados. Na verdade, o que a gente orienta a população? Faça essa inspeção dentro do seu quintal, pelo menos 10 minutos, uma vez por semana. O tambor, a caixa d'água ou lata ou a vasilha de água do animal, sempre que a pessoa for trocar essa água, ele tem que passar uma bucha nas paredes daquele recipiente, porque é nessas paredes que ficam os ovos do Aedes, só esperando a água novamente para vir fazer a eclosão e liberar o mosquito novamente. Em Varginha, no sul de Minas, o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o LIRA, apontou índice de 3,5%. Já em Juiz de Fora, na Zona da Mata, os dados ainda não foram coletados devido ao período chuvoso. Por meio de nota, o Ministério da Saúde divulgou que, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, serão distribuídos 139 mil litros de inseticida para todos os estados do país. O prazo para recadastramento biométrico em Minas Gerais termina no dia 21 de fevereiro. Em Juiz de Fora, cerca de 40% dos eleitores ainda não regularizaram a situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. As filas são frequentes e, por causa disso, o TRE enviou para o município um ônibus adaptado para agilizar o trabalho. O ônibus do Tribunal Regional Eleitoral está estacionado num shopping na região nordeste de Juiz de Fora. O Luiz Antônio gostou da ideia. Ele mora perto do shopping e aproveitou para fazer o recadastramento biométrico. Apesar de ainda ter sido um pouco difícil, porque eu cheguei aqui cedo, 8 horas para pegar a senha, mas ainda está melhor do que lá no centro, que lá no centro está muito cheio, está muito difícil mesmo. Lá na Câmara lá, tinha gente lá dentro da Câmara, pela calçada, então ainda está pior do que aqui, eu ainda acho aqui bem melhor. O veículo foi adaptado como um cartório e funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. Os eleitores que deixaram para fazer o recadastramento biométrico na última hora podem aproveitar a praticidade do ônibus até o dia 31 de janeiro. Mas a procura tem sido grande e os eleitores estão enfrentando fila e demora. Bastante demorado, mas eu acho que a culpa também é nossa, né? Que já teve tanto tempo que já está cadastrando a biometria e a gente não veio. Então a gente tem que enfrentar a fila mesmo. Eu ouvi dizer que está dando mais ou menos 25 pessoas por hora. Então é bastante demorado mesmo. Tem que chegar bem cedo. Chegou às 8 e? Às 8, hein? Até agora nada. Está meio demorado. Deixar para a última hora foi complicado. Foi complicado. Demorando demais. Podia ser melhor um pouquinho, né? Mas infelizmente não funciona do jeito que a gente gostaria que funcionasse. Complicado, mas assim, ainda bem que tem esse posto aqui para atendimento, né? Porque a demanda para o centro não... Acho que está bem pior do que aqui. Apenas 2 municípios mineiros receberam o ônibus do TRE. Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. 197 municípios mineiros já concluíram o recadastramento biométrico. Outros 62 têm até o dia 21 de fevereiro para terminar o procedimento. Nos demais municípios, 594, esse trabalho já é feito, mas sem um prazo limite para que o eleitor compareça. Com o ônibus, a expectativa é de agilizar o recadastramento biométrico em Juiz de Fora. O município tem 403.069 eleitores. Desse total, cerca de 40% ainda não regularizaram a situação com o TRE. Embora não seja um número tão alto de atendimentos conforme nas centrais, mas é expressivo, é em torno de 300 atendimentos diários e justamente vem para somar o número de eleitores para fazer esse recadastramento biométrico.
biométrico. Além do ônibus do TRE, Juiz de Fora conta com 2 locais fixos para o recadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral, que fica na Avenida Presidente Itamar Franco, funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã às 6 da tarde. E a Câmara Municipal, no Parque Alfield, faz o trabalho de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, de 10 da manhã às 5 da tarde. A identificação biométrica vai ser obrigatória na eleição deste ano. Quem não se regularizar não vai conseguir votar. Quem não fizer o recadastramento tem o título cancelado. O cancelamento do título implica no eleitor não votar nas eleições municipais de 2020 e também não obter a certidão de quitação eleitoral. E essa quitação ela é exigível em vários locais, seja para renovação ou emissão de passaporte, para ingresso nas faculdades, em carreiras públicas, para o próprio CPF também é exigível. Para fazer o recadastramento é preciso levar alguns documentos necessários. Em qualquer atendimento, em qualquer dos postos, é documento de identidade, o comprovante de residência atual, o CPF e para os eleitores que vão fazer o título pela primeira vez do sexo masculino, o alistamento militar ou certificado de reservista. Nos 2 pontos fixos, a procura tem sido grande. Quem não quiser enfrentar filas pode agendar o atendimento. Nós temos aberto a agenda toda sexta-feira, às vezes durante a semana tem algumas desistências, a gente abre alguns horários a mais, mas ela esgota muito rápido. Às vezes de tarde abre o agendamento, de noite já esgotou. Então, se a pessoa de fato não conseguir, tem que enfrentar a fila. E agora chegou a hora da gente ver uma reportagem que é Exemplo Mais. Você vai conhecer um morador de Pouso Alegre, no sul de Minas, que dedica o tempo livre para dar aulas de futebol a crianças e jovens carentes. A paixão pelo esporte fez com que o seu Joel criasse um time, o Canadá Esporte Clube, que há 5 anos muda a rotina e dá oportunidades a jovens que sonham com um futuro no esporte. O Joel também construiu um campo para dar essas aulas. Uma galera educada, bonita e apaixonada por futebol. Eles integram o projeto Canadá Esporte Clube Futebol de Rua, em Pouso Alegre, no sul de Minas. A iniciativa começou há 5 anos com o Joel. O objetivo desse ex-corredor foi criar uma forma de ocupar o tempo vago dos adolescentes do bairro. Eu percebi que eles não tinham algo para ocupar os seus tempos e aí hoje pode dizer que o tempo deles é bem ocupado, mente santa e corpo santo, né? O Joel mora bem aqui nessa casa, que fica de frente ao espaço de treinamento do projeto. Na verdade, isso aqui é uma rua sem saída, mas como ninguém mora aqui nessa área, ele decidiu adequar o espaço para a criançada bater uma bola de forma mais segura, longe dos riscos lá da rua. O problema é que começou com poucos meninos e essa turma foi só aumentando. E o Joel precisou arrumar um espaço maior para caber toda essa garotada. E ele conseguiu. Olha só como está o novo campo do projeto do Joel. Espaço amplo, já tem traves e gramado. Foi um presente de Deus. No dia que eu abri um papelzinho enrolado e nesse papel estava dizendo que eu tinha direito a essa área, foi uma tremenda emoção. Até chorei de emoção porque jamais imaginei que um espaço tão curto eu poderia sair da rua e vir para onde nós estamos hoje. Muito mais confortável, né? Com certeza. Confortável, uma área que eu tenho projetos para o futuro além do campo, uma área que ao redor dela eu tenho muito o que se fazer ainda, se Deus quiser. Hoje a turma está menor em razão das férias, mas o projeto reúne mais de 30 integrantes, com idade entre 12 a 18 anos. E no meio deles só tem uma garota, a Clara, que representa muito bem as meninas. A gente brinca bastante, né? A gente tá ali no meio brincando bastante. Só tem umas diferenças assim quando é pessoa que não tá no meio, que aí fica estranhando por ter só uma menina jogando, aí fica meio assim, mas aí a gente vai enturmando aos poucos. Para o pai da Clara, a participação dela é motivo de muito orgulho. É um orgulho muito grande, primeiro
por ela ter essa abertura de não se sentir constrangida de participar. E eu apoio bastante, né? Gosto de esporte, também pratico futebol, né? Apesar da idade, lógico. Mas pra gente é prazeroso ver ela no meio, ajudando, jogando junto com o irmão dela, que é um pouco mais novo. E isso aí ajuda até no convívio deles em casa também, né? Eu acho que é bastante positivo. A Clara realmente joga bem, mas seria melhor ainda se mais meninas viessem participar. Essa repórter aqui tentou até ajudar a fortalecer a presença feminina, mas só passei vergonha. Esse gol aí só saiu porque a galera facilitou muito. Não tem jeito. O certo mesmo é convocar meninas boas de bola. Se a pessoa tem gosto por esportes, né, não deve se sentir retraída por ser um esporte masculino, porque não é. Né? A gente tem muitas jogadoras aí excelentes no Brasil e é uma forma da gente praticar esporte, né? Eu falo que eu não gosto muito de praticar academia, essas coisas, então é uma forma de ter uma vida saudável, é fazer um esporte que você goste. Quem entra nesse projeto não consegue mais sair. Foi assim com o João Pedro. Ele mora em São Paulo, mas sempre que vem a Pouso Alegre passar férias com o avô, bate uma bola. Lá, como é uma cidade grande, não tem muita oportunidade de fazer futebol de rua, então eu vi a oportunidade de sempre passar as férias e nunca deixo de vir aqui. No grupo tem quem jogue por diversão, para passar o tempo, mas tem aqueles que estão dedicados a realizar o sonho de ser jogador profissional. Como é o caso do Antônio, de 13 anos. Eu quero ser jogador de futebol, né? Aí tem que treinar, mas eu jogo porque eu gosto também. E esse garoto tem treinado muito para um dia, quem sabe, chegar à altura do maior ídolo dele. Cristiano Ronaldo. Fã dele? Sim, gosto dele pra caramba. Joga bem, joga na Juventus, né? Meu sobrenome é da Itália e Juventus, eu gosto do time também. Quem sabe, né? Logo, logo você tá lá também jogando. Então, quem sabe, tomara. Mas para esses meninos alcançarem a meta de ir longe no futebol, eles precisam de um apoio maior. Precisamos de tela, nós precisamos de uma travessia elevada aqui para os carros diminuir a velocidade, né? Porque é muito perigoso, passa bastante carro, as crianças correm na rua para buscar a bola, né? Então, a gente precisa diminuir tudo isso. Muitos pais não deixam as crianças jogar aqui por falta disso aí, de um quebra-mola, eles têm medo das crianças saírem na rua e acontecer algum acidente. A gente viu que se depender de motivação, o Canadá Esporte Clube tem tudo para ir muito longe. Mas a ideia é que esse projeto não pare só no futebol não, viu? O Joel tem planos para esse lugar. Ele quer construir um parque para as crianças menores aqui e também uma biblioteca. Já tem até o local aqui, vai ser nesse espaço, né? Isso mesmo, esse espaço já está repleto de livros para todos os gostos e será que uma antiga casa de cisterna que eu ganhei de uma pessoa e que hoje já vai se transformar na biblioteca comunitária do bairro. São muitos os sonhos, né, Joel? Com certeza. E aqui no nosso fundo está o nosso parkour também, que eu utilizei, pneus tirados da natureza, que é um esporte pouco frequentado na região, chama-se parkour. A ideia é crescer esse projeto para que mais crianças, né, venham participar. Ótimo, isso mesmo, né? Além do futebol, possam vir seus pais, enquanto as crianças estiverem brincando, eles possam pegar um livro e tem um lugar aqui aconchegante, onde você está vendo os bancos, para eles estarem lendo seus livros. Para realizar tantos planos, toda a ajuda aqui é muito bem-vinda. Conto com o apoio da administração municipal, de quem confia no meu trabalho, Superintendência de Esportes e tudo mais. Quem puder ajudar, só entrar em contato. Isso, entra em contato com o Joel do Jardim Canadá. Que exemplo, né? Que outras pessoas também tenham atitude como a do seu Joel. Bom, e agora é hora da gente saber o que tem de atração para esse fim de semana na nossa área de cobertura. Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, hoje o clima é de carnaval no Cultural Bar. O grupo Ousa Samba e a bateria milagrosa do bloco Come Quieto trazem marchinhas e sambas clássicos. Os shows começam daqui a pouco, às 5 da tarde. Hoje, em Juiz de Fora, tem a primeira festa do ano Flashback, na Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército. DJs prometem fazer a diversão do público com hits dos anos 70, 80 e 90. O evento é às 10 da noite. No sul de Minas, em Varginha, hoje tem tardezinha na Royale Club. O line-up variado vai embalar às 12 horas de festa.
O evento começa daqui a pouquinho, às 4 da tarde. Ainda hoje em Varginha, tem verãozinho na Gold Play. O grupo Grife e o DJ Caio Moreira fazem a diversão do público. A casa abre às 11 da noite. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje tem o Baile da Água Rosa, no Pataros Space. Uma das atrações confirmadas é o MC Anjim. O evento é às 10 da noite. Amanhã, ainda em Montes Claros, tem samba de férias na Ludic. O grupo Sem Censura, Ser Samba e Paulo Ribeiro comandam a roda de samba. A festa começa às 9 da noite. E o Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas sábado que vem tem mais. Tchau, tchau!